Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Amado, uma pergunta tem preenchido o meu pensamento nesses dias. E não posso deixar de fazê-la a vocês que amam a palavra, que são de Deus. Porque é preciso que cada um, pessoalmente, entenda qual é o papel do cristão nesse mundo. Assim, é preciso mesmo responder com verdade e sinceridade essa pergunta. Porque se nós subirmos no muro e olharmos o mundo e não descermos do muro, Jesus vai passar e você vai ficar em cima do muro. Então, ser cidadão do reino, como o próprio Jesus disse, é respeitar as autoridades constituídas, porque nenhuma autoridade constituída o é sem a permissão de Deus. E tomar parte como cidadão daquilo que é obrigação do cidadão. Uma delas, quando o homem, é servir o exército. Se tiver guerra, tem que ir, se morrer, morreu. É a vida. É isso que Deus diz. Quantos soldados de Israel já morreram em pelejas? Então, amado, cumpra ao cidadão ser cidadão. E votar também é obrigação daqueles que estão no reino de Deus. Assim sendo, tendo que votar, precisamos estabelecer o que escolher e não exatamente a quem. A quem diz respeito ao que será. E isso é muito importante. Porque se nós não tivermos discernimento entre a mão esquerda e a mão direita, se nós não soubermos conduzir o nosso corpo, nós seremos de alguma forma nécios, sem inteligência, sem discernimento, sem sabedoria. E o cristão tem que buscar conhecimento da palavra e tem que agir segundo a palavra. Então, meu amado, então, minha amada, existe a pergunta. E eu gostaria que você pensasse sobre essa pergunta, para que ela não ficasse sem resposta. Essa pergunta é feita na palavra de Deus. E eu vou lhes dizer qual é essa pergunta. Mas antes, quero saber se seu coração está com Deus. Se Deus disser, não é assim, mas assim, se você está disposto a mudar a sua direção. Amém? Então vamos à pergunta. E a pergunta é: que comunhão há entre as trevas e a luz? Se eu sou luz, não posso ter comunhão com trevas. E o que é a representação viva das trevas? Tudo que ofende e tudo que vai contra as leis divinas. Se algum sistema de coisas é contra a palavra de Deus, como o próprio Pedro disse diante dos seus inquiridores, ei, não prega mais esse Jesus de Nazaré, não. E ele disse o quê? Importa agradar a homens ou agradar a Deus? Vou continuar falando. Então, amados, a sua escolha você vai responder diante de Deus, não diante de mim, que eu nem sei em quem que você vai votar. Mas pensa bem, porque se você der a sua anuência, o seu voto a quem está nas trevas, a quem é contra Deus, nem a quem não é que você gosta ou deixa de gostar. Não interessa se você gosta ou não gosta, porque muita gente não gostou de Jesus e Jesus morreu por todos.
Muita gente naquela época condenou Jesus e Jesus perdoou a todos. Então, muita gente não gostava de Jesus, inclusive os sacerdotes. Mas Jesus morreu também pelos sacerdotes, que o condenaram à cruz. Então, amado, não se trata de quem você gosta ou não gosta. Se trata de quem é das trevas e quem tenta fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Pensa bem, que comunhão há entre trevas e luz. E ao responder isso, entenda que você também vai ter que responder isso um dia diante de Deus. Porque a palavra diz que todo pensamento, toda palavra dita, Deus exigirá a conta exata do que você disse, do que eu digo, do que todos dizem. É muito sério. É muito sério. É muito sério. Você é cristão? Seja cristão. Ama quem está na luz. Se dê ao luxo de agarrar-se a quem está agarrado a Deus. E, por favor, não dê sua mão para as trevas. É necessário sermos cidadão, cumprindo as nossas obrigações de cidadão. E não podemos fugir da responsabilidade que nos é atribuída. E se você está em dúvida, ore a Deus. Deixe o Espírito Santo falar contigo. Não permita que haja resistência ao que vier do alto. Porque quem resiste ao Espírito Santo está com isso pecando. Vou ler aqui 1 Timóteo 6, versículo 3, 4 e 5. Se alguém ensina alguma doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos. Contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade. Presta atenção, privados do quê? Da verdade. Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aí um conselho: aparta-te dos tais. Aí é com cada um, e cada um será diante de Deus, justificará todas as suas escolhas. Principalmente uma que é tão séria para o país como essa agora. Que Deus possa tratar cada um de nós que dizemos ser cristão, para que não sejamos enganados por doutrinas vãs. Que não podemos ser enganados pelo desejo da carne de comer coisas ou de ter coisas com facilidade, porque nós não devemos ser escravos do desejo da carne, e muito menos ser escravos de homens que apelam para os desejos da carne. A sua responsabilidade como cristão é de ser luz, e luz e trevas não podem andar juntas. Alguém está nas trevas e alguém está longe das trevas. E um dos dois vai governar o país. Pensa bem, porque Deus vai te cobrar. Vai te cobrar. Como cristão vai te cobrar. Mais do que vai cobrar do ímpio, porque não tem conhecimento. Deus vai te cobrar. E se você não está preparado para a cobrança de Deus, ora. Peça discernimento ao Espírito Santo. E não faça nada contrário à vontade de Deus. Porque entenda, quem está do lado das trevas se torna um.
as trevas. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, hoje e sempre eternamente, em nome de Jesus. Amém.